Essa não é apenas mais uma das muitas eleições municipais que já tivemos no país desde a redemocratização. Eu digo isso porque essa eleição tem um componente especial como pano de fundo da escolha do eleitor, já que os brasileiros têm convivido, ao longo deste ano, com catástrofes climáticas em uma intensidade possivelmente sem precedentes. Eu falo das enchentes no sul do país no mês de maio e agora, neste mês de setembro, das queimadas e da seca extrema que atinge os biomas Amazônia, Pantanal e Cerrado, que já deixaram inclusive várias cidades do país por vários dias sob uma espessa fumaça resultante desses incêndios, afetando a saúde e a economia, além de provocar o aumento das emissões de gases de efeito estufa, que geram o aquecimento global. Nós vamos conversar agora com a professora Mercedes Bustamante, do Instituto de Biologia da UNB, que é também integrante do Painel das Nações Unidas de Mudanças Climáticas, o IPCC. A professora Mercedes participou inclusive da elaboração do 6º relatório do IPCC, divulgado em 2022, trazendo informações muito importantes aqui sobre o nosso bioma, o bioma Cerrado, não é isso, professora? O 6º relatório, ele trouxe um atlas da mudança climática mais regionalizado. Então, ele permitiu ali reconhecer as diferentes regiões dentro da América Central e da América do Sul, em especial essa porção central do Brasil. E o relatório, então, destaca ali que nós já temos um aumento de temperatura nessa região maior do que nas outras partes do globo, que nós devemos ter um atraso da entrada desse período de chuvas, das monções sul-americanas, que é o que nós já estamos observando, e que essa combinação de aumento de temperatura e redução da precipitação ou um atraso na entrada do período chuvoso também propiciaria clima favorável aos incêndios florestais. Então, é um pouco do que foi divulgado em 2021, 2022, que é o que nós estamos vendo agora. Quando a gente pensa assim na pujança da agricultura, especificamente aqui no Cerrado, quer dizer, na importância que ela tem para a economia, isso que o relatório nos mostra é muito preocupante, não é, professora? A agricultura é uma atividade econômica extremamente dependente do clima e precisa de regularidade, de estabilidade no clima para determinar o seu calendário de atividades, de plantio, de colheita, para que você tenha as condições ideais durante o período de crescimento das plantas ou a quantidade de alimento necessária também para os animais. Então, ela é uma atividade que efetivamente deve ser a primeira a estar preocupada com a situação de mudança climática. Nós estamos também falando do Cerrado, que é a savana mais biodiversa do planeta, né? Essa alteração do clima vai ter também efeitos pensando em toda essa riqueza de fauna e flora que nós temos aqui. O Cerrado, ele é um sistema muito dominado pela sazonalidade, pela alternância entre o período seco e o período chuvoso. E com isso nós temos também a adaptação de plantas e animais a esse ritmo sazonal. E quando você olha os modos de vida das populações tradicionais do Cerrado, elas também acompanham essa oferta sazonal de recursos, e acompanham esse ritmo, dos processos naturais. A mudança climática, ela embaralha isso, ela muda essa sazonalidade, ela rompe interações ecológicas importantes, porque se você altera o período de floração, isso tem impacto sobre os polinizadores, ou sobre os animais que são dispersores de frutos, isso tem um impacto também sobre os recursos que as comunidades podem utilizar. Então você altera o ritmo natural dos sistemas e com isso também você afeta esses sistemas que nós chamamos de socioecológicos, que são sistemas sociais que se desenvolveram em próxima interação com a natureza. Esse calor extremo que nós estamos vendo esse ano, ele está dentro do que estava previsto ou, vamos dizer, ele foi um pouco além do que se imaginava? O relatório publicado entre 2021 e 2022, que compõe a avaliação do IPCC, ele já tinha adiantado em cerca de 10 anos o período em que nós poderíamos bater 1,5 antes de 2100. Então já era um indicativo em relação à última avaliação, a avaliação do 5º relatório, de que as coisas estavam um pouco mais aceleradas do que se previa alguns anos atrás. E é sempre importante a gente lembrar que o clima é um sistema complexo, é um sistema em cascata, e uma outra questão que o IPCC também coloca é a possibilidade de a gente ter riscos compostos. A gente está sendo afetado por uma série de fatores que ocorrem de forma simultânea. Então agora o que nós precisamos olhar é efetivamente quais são os fatores que estão contribuindo para esse período mais seco,
e entender qual é a contribuição, a atribuição da própria mudança climática global. Eu acho que uma das coisas onde a gente teve um avanço mais significativo na área de mudanças climáticas é isso que a gente chama de ciência da atribuição. Quando você tem um evento como esse, você é capaz de, através de modelos, estatísticas muito refinadas, uma compilação de um grande conjunto de informações, identificar qual é a contribuição para esse evento da mudança climática ocasionada pela atividade humana. E isso vai nos dando uma indicação de como esses eventos estão sendo incrementados. Se a gente fosse pensar, de um lado, nos gestores públicos, nos prefeitos, né, que vão ser eleitos agora em outubro, mas também no cidadão, né, naquele pequeno agricultor ou mesmo no morador das cidades. Que tipo de atitude a pessoa pode ter, essa pessoa que está sofrendo os efeitos da mudança climática, no sentido de mitigar esses efeitos? A atuação dos prefeitos, das prefeituras, da mobilização nos municípios, ela é essencial, César. Quando a gente fala de mitigação em relação à mudança climática, nós estamos falando da redução das emissões de gases que geram esse processo, esse fenômeno, ou o aumento de sequestro de carbono. Isso tem benefícios que são globais. O mundo todo se beneficia quando a gente reduz as emissões. Mas o processo de adaptação, ou seja, como é que a gente vai lidar com os impactos da mudança climática, esse é um processo local. Quer dizer, se uma comunidade na Índia cria uma ação de adaptação climática, ela não vai resolver o nosso problema climático aqui. Então essa é a grande diferença entre mitigação e adaptação. A adaptação é local, ela tem que olhar as características, os contextos, né, sociais, culturais, econômicos. E isso implica o quê? Ação nos municípios. Então o poder público nessa escala, onde as pessoas vivem, elas estão diretamente retirando seu sustento, tem sua moradia, tem seu sistema de saúde, ela vai ser essencial. Eu acho que nesse momento que se aproxima, né, das eleições municipais, eu acho que a primeira ação que o cidadão deve ter é conscientemente escolher candidatos ou cobrar dos seus candidatos uma plataforma consistente de adaptação à mudança climática. Que os candidatos saibam responder e entender aonde seus municípios serão afetados. E em sendo afetados, o que eles vão fazer para resolver o problema? Como é que eles podem prevenir e reduzir esses impactos? Eu acho que o candidato que não tem essa resposta na ponta da língua não merece ser eleito, porque ele vai estar deixando a sua população em risco. Agora, ao mesmo tempo, professora, é preciso também pensar que existe uma questão cultural, né? Por exemplo, o uso do fogo na agricultura é muito empregado, né? Sobretudo por pequenos agricultores. Quer dizer, existe uma série de práticas que vão precisar ser redimensionadas no dia a dia dessas pessoas. Nós temos, né, no Brasil esse uso cultural do fogo. O fogo é na agricultura uma ferramenta de baixa tecnologia, mas nós precisamos entender que as condições ambientais mudaram, né? Eu sempre comento que o fogo, né, ele tem 3 fatores que são importantes, né? O material combustível, aquilo que vai queimar e que esteja em condições de queimar, né? Então a umidade do material combustível é um fator importante. O fator de ignição, que seja natural, um raio, a pessoa que vai colocar fogo, e as condições climáticas que determinam se esse fogo vai se manter e vai se propagar. Então, aquilo que a gente conhecia de manejo do fogo, ou como as pessoas faziam esse manejo anteriormente, está sendo extremamente impactado pela mudança das condições ambientais. Então, quando você hoje coloca o fogo, talvez em anos anteriores, se você tivesse colocado nessa mesma época, mas hoje, sob condições de temperatura muito mais alta, menor umidade relativa, alteração do padrão dos ventos, você não tem mais condição de ter o domínio sobre esse fogo. Então, é preciso ter muito claro que nós estamos passando por um processo de alteração extrema de um dos componentes mais importantes para definir o que vai ser o destino, né, de propagação ou não de uma queimada e para que ela se transforme, então, num incêndio sem controle, né? Os efeitos de tudo isso que está acontecendo se dão a médio e longo prazo, né? Então, não tem como também a gente tirar do horizonte as futuras gerações, né? Quer dizer, o eleitor hoje, quando ele vai depositar o voto dele na urna, ele tem que pensar que a escolha dele vai se refletir também para os seus filhos, para os seus netos e que tipo de realidade climática ambiental eles vão ter, não é? Essa é uma questão importante. Se você pensar a meta principal do Acordo de Paris, que é estabilizar o aquecimento em 1,5 graus centígrados até 2100, pense numa criança que nasceu em 2020, né? Em 2100 ela terá 80 anos. É o espaço de uma vida. É muito próximo. É talvez uma criança que hoje está sentada do seu lado ouvindo esse programa, com seus 4 para 5 anos, vai ser o período da vida dela. Então, isso a gente está falando de alguém que já está aqui entre nós. A gente não precisa nem pensar nas gerações futuras muito para frente, né? Então, acho que essa é uma responsabilidade que nós temos. O que nós fizermos até no final desse século vai ser muito importante para definir se a gente consegue, a partir de 2100, voltar
voltar a ter uma queda da temperatura. Esse processo não é imediato, o clima também é um sistema que responde lentamente, porque esses gases de efeito estufa eles vão ficar conosco por algum tempo. Então nós temos que olhar isso efetivamente por essa responsabilidade daqueles que hoje não contribuíram para isso, não têm a capacidade de votar, mas vão ser os grandes impactados pelas nossas decisões, né? Obrigado, professora. Eu conversei aqui com a professora Mercedes Bustamante, do Instituto de Biologia da UNB, e também integrante do painel das Nações Unidas de Mudanças Climáticas. Nós conversamos sobre a importância dos temas ambientais nas eleições municipais deste ano. Muito obrigada a vocês aí pelo espaço para discutir temas que são... Agenda do Senado. A partir das 9 horas da manhã, horário de Brasília, a Comissão de Serviços de Infraestrutura discute o regime especial de tributação para as obras de reconstrução de infraestrutura básica em casos de catástrofes. Já falamos disso hoje. Às 10 horas, a Comissão de Assuntos Econômicos se reúne para votar 2 itens e, em seguida, sabatina. A sabatina de Gabriel Galípolo, indicado para exercer o cargo de presidente do Banco Central. No mesmo horário, 10 horas, a Comissão de Educação e Cultura deve analisar o projeto que trata da Política Nacional do Livro e regulação de preços. Às 11 horas, a Comissão de Segurança Pública vota 4 itens. Um deles é o projeto que obriga as escolas a fazer treinamentos regulares voltados para a prevenção e resposta a ataques violentos destinados a estudantes, profissionais da educação e funcionários da educação básica. Até aqui, a agenda do Senado na parte da manhã. Na parte da tarde, às 2 horas, sessão deliberativa no plenário do Senado. A repórter Érica Christian vai acompanhar a sessão. Bom dia, Érica. Bom dia, Adriano. Bom dia, Gesiel. E um excelente dia para todos os ouvintes da Rádio Senado. E após o primeiro turno das eleições, os senadores retomam os trabalhos em Brasília, que só foram suspensos na semana passada. A pedido dos parlamentares, o governo retirou a urgência da regulamentação da reforma tributária, o que vai possibilitar a votação de projetos do plenário. Da pauta do plenário. Nesta terça-feira, por exemplo, os senadores podem analisar o pagamento de uma aposentadoria pelo regime de Seguridade Especial, ou seja, sem a exigência das contribuições de um trabalhador comum, para integrantes de cooperativas agropecuárias ou de crédito rural. Eles também vão discutir a regulamentação da atividade de monitoria no ensino médio. A sessão do plenário está prevista para começar às 2 horas da tarde com discursos e às 4 horas da tarde com as votações. E tudo será transmitido ao vivo pela Rádio Senado, TV Senado e pelo canal da TV Senado no YouTube. A todos os nossos ouvintes, eu desejo uma excelente terça-feira. Adriano, Gesiel. Valeu, Érica Christian, atualizando a gente, trazendo aí as notícias dessa terça-feira, a agenda do plenário para hoje. Também às 2 horas, a Comissão de Assuntos Econômicos faz uma audiência pública para debater os impactos da reforma tributária no imposto seletivo. Às 2h30, a CPI da manipulação de jogos e apostas esportivas deve ouvir William Rogato, empresário de atletas e investigado pelo Ministério Público do Distrito Federal e pela Polícia Federal por fraude no resultado de jogos do Campeonato Brasiliense de Futebol. A CPI vai ouvir também Dayana Nunes, presidente da Sociedade Esportiva Santa Maria, aqui do DF, suspeita de manipulação de resultados por parte de jogadores do clube. Para acompanhar os trabalhos legislativos, acesse senado.leg.br. O governo estuda a volta do horário de verão. A decisão deve ser tomada nesta semana. O horário de verão é uma medida que obriga as pessoas que moram nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste a acordar 1 hora mais cedo. Quais os efeitos que o horário de verão causa no sono, na qualidade de vida das pessoas? Para falar sobre o assunto, nós convidamos a doutora Isabel Braga. Ela é especialista em medicina do trabalho e pesquisadora com foco no sono. Doutora Isabel, muito bom dia. Bom dia. Então, a questão do horário de verão,
ela hoje não se aplica tanto. A gente tem um índice maior de infartos, né, quando a gente começa o horário de verão. A gente tem alguns distúrbios clínicos associados, mas de uns tempos para cá, a gente tem visto outros problemas que têm afetado mais ainda a secreção de melatonina dos indivíduos e não só o horário de verão. É a luz artificial das telas. Então, por mais que o horário de verão afete o cérebro das pessoas, a luz das telas e a luz azul tem sido um problema maior do que essas diferenças de horário. Por quê? Porque o horário de verão, na medida em que ele desloca a nossa presença de luz solar visual, o horário de verão faz com que a gente demore um pouco mais a secretar um hormônio chamado melatonina. E esse hormônio, ele não afeta só o horário em que a gente sente sono, ele afeta também uma série de marcadores biológicos e uma série de genes do nosso corpo. E é por isso que essa discussão sobre o horário de verão, ela tem que envolver um pouquinho além da biologia e do custo da luz para os contribuintes. Entendi. Então, doutora Isabel, vamos aqui ver essa questão. Primeiro, né? Então, horário de verão, se for adotado, o Brasil já adotou horário de verão aí durante décadas, né? Até 2000 e até o começo de 2019, né? Depois aí houve essa paralisação que já vamos aí para 5 anos. Vem aí o novo, vamos supor que venha o novo horário, o governo adote horário de verão. A pessoa vai ter que acordar 1 hora mais cedo. Nesses primeiros dias, tem gente que sofre mais, que sente mais do que outras? E se sim, quais são aí os efeitos que essa mudança na rotina causa? Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre outros fatores que prejudicam o sono. Certamente, né, a gente vai ter indivíduos mais cansados, porque eles vão ter uma coisa chamada o horário biológico deles afetado. O que acontece? Nós temos genes, tá, chamados genes relógio ou clock genes, que são afetados pela secreção de melatonina e pela exposição à luz solar. Então, quando a gente muda os horários da exposição de luz solar, a gente demora um tempo para que esses genes relógio se adaptem. Então, a gente tem algumas medidas que a gente pode tentar fazer para dirimir o dano cognitivo temporário e a sensação de cansaço dessas pessoas. Então, o horário da alimentação, acordar já tentando fazer uma atividade física tende a dirimir esses efeitos. Mas, infelizmente, nesses primeiros dias, a gente às vezes demora 15 dias para fazer uma adaptação completa. A gente sente isso quando a gente viaja, né? O chamado jet lag, mas a gente acaba tendo um jet lag sem viagem. Ok. Então, vamos ver se eu entendi aqui a explicação da senhora. Então, como a ideia do horário de verão é aproveitar a luz solar, as pessoas vão fazer as suas atividades no final do dia, vão se estender um pouco mais, aproveitando a luz solar, só que a ideia seria que o corpo já começasse a desacelerar no final do dia, já se preparando para o sono algumas horas mais tarde. Quando a gente estende o horário de claridade, né, por conta aí da mudança no relógio, isso tende a prejudicar o sono, principalmente nos primeiros dias de adoção do horário de verão. Seria isso que eu entendi, doutora Exatamente. Isabel? A gente acaba tendo um atraso do horário de sono associado ao ato da necessidade de acordar mais cedo para ir trabalhar. E isso gera um cansaço grande, especialmente nos indivíduos que acordam muito cedo ou que já acordam no limite de horas que eles precisavam dormir em razão, né, aí do tempo de transporte ou dos horários de trabalho. E como a senhora falou no início da entrevista, como a gente está adiando as coisas no final do dia, também a gente vai adiar aquela última olhada no celular, no computador, e aí vem a questão daquela luz que a senhora falou. Então isso também tende a agravar com o horário de verão, seria isso? Certamente. A nossa questão, né, como humanidade, ao longo da humanidade, a gente tem mecanismos adaptativos para lidar com dias mais longos e dias mais curtos. A questão é que hoje, além dos dias estarem mais longos, a gente tem a presença das luzes artificiais o tempo todo. Então a gente já sofre naturalmente com uma exposição à luz, especialmente artificial, que não é fisiológica. Então, né, se a gente pensar aí nos nossos primórdios, a gente não teria praticamente nenhuma luminosidade depois das 8 da noite.
Mas, no entanto, como a gente tem poste de luz, como a gente tem acesso ao celular, a gente acaba sendo exposto à luz. E isso acaba atrasando o nosso horário de dormir. Nós estamos conversando com a doutora Isabel Braga, ela é especialista do sono, falando aqui sobre horário de verão, mas também hábitos que podem prejudicar o nosso sono. A senhora é autora do livro Noites de Renovação, né, que fala sobre problemas do sono, uso de remédios para dormir, outros problemas que podem ocorrer que sabotam, digamos assim, o nosso sono. Sobre a pessoa usar um remedinho para dormir, para se adaptar ao horário de verão, é uma boa ou a pessoa aí está fazendo algo que não é legal? O que acontece? Sob indicação médica, o uso por períodos curtos de determinados medicamentos, ele pode ser indicado, né? Depende da clínica de cada um. No entanto, no longo prazo, né, quando a gente faz esses medicamentos um hábito, a própria bula, tá, mostra que tem um limite de meses que eu deveria usar esse medicamento. Por quê? Porque como a maioria desses medicamentos mexe num mecanismo chamado GABA, ele acaba afetando a arquitetura do sono e levando a um sono que, embora pareça muito profundo, ele não atinge a qualidade de sono profundo de um sono natural. Ok. Então, e aí a ideia é a pessoa não ficar tomando constantemente, né, esses medicamentos, mas com orientação médica por um período, né, para ela se equilibrar. E aí depois a ideia é desmamar, né, digamos assim, né, doutora Isabel? O desmame é utilizado quando a pessoa já está há um tempo utilizando esse medicamento. Mas a gente tem medidas naturais que poderiam dirimir esse efeito específico do horário de verão na maioria dos indivíduos. Perfeito. A senhora já começou a falar de algumas coisas, de hábitos de alimentação, fazer uma atividade física logo no começo do dia. Que outras dicas a senhora dá para as pessoas se adaptarem a uma eventual mudança no horário? A primeira é cortar a tela depois de 6 horas da tarde, assim, sem dúvida. Isso melhora muito a qualidade de sono. A segunda, atividade física diária deveria ser essencial para todo o homeostase do organismo humano. E, vou colocar aqui como dica, mas a terceira dica, na verdade, é a gente prestar atenção na quantidade de picos de glicose que a gente está fazendo ao longo da vida. O ser humano foi feito, né, para ter uma dieta, né, a dieta natural, ela não gera essa quantidade de pico de glicose, de densidade de glicose, de necessidade de secreção de insulina, que uma balinha, por exemplo, faz a gente produzir. Isso gera no corpo uma resistência do cérebro à entrada de glicose. Quando o nosso cérebro passa a não ter uma entrada adequada de glicose, ele fica estressado. E aí começa a ter uma série de distúrbios do sono. Faz a gente acordar 3 horas da manhã, faz a gente ter uma dificuldade maior para dormir. Por quê? Porque ele se sente estressado, ele sente que a glicose não está entrando o suficiente. Isso é um mecanismo evolutivo para nos manter acordados. O humanoide, né, do qual a gente se originou, ele não tinha acesso rápido à comida. Então, se o cérebro dele entendesse que ele estava com fome, ele tendia a ficar acordado para procurar o alimento. Isso é um mecanismo evolutivo. E, doutora Isabel, quantas horas de sono seria assim? Porque eu vi esses dias um estudo que dormir demais e dormir de menos prejudica a memória, pode dar aí problemas futuros, principalmente na memória. Qual seria existe uma média que é legal aí para a gente perseguir, estabelecer, ou varia de pessoa para pessoa? Apesar de variar de pessoa para pessoa, eu vou botar aqui uma média que se coloca. Esses estudos, eles têm alguns vieses, né? Então seria uma média de 8 horas. A questão desses estudos, né, em que se fala em dormir pouco, é claro que dormir pouco vai prejudicar, sim, o nosso sono, vai aumentar o índice de doenças neurodegenerativas. Tá? A maioria desses estudos que envolveu dormir muito, tá, não se avaliou a causa do indivíduo estar precisando dormir muito. Então, muitos indivíduos estavam dormindo muito porque eles tinham alguma patologia ou algum transtorno, tá, que aumentava a mortalidade deles e que fazia eles dormirem muito porque eles precisavam se recuperar de alguma coisa. Então, existiu alguns viés nesses estudos dos indivíduos que dormiam um pouco mais ou um pouco menos. A gente tem que sempre pensar assim, tudo bem, mas será que o sono é a causa? Ou será que ele é um fator confundidor? Ou será que ele é a consequência de algum transtorno que esse indivíduo tem, que está fazendo ele dormir mais ou menos? E é isso que está diminuindo a letalidade. A gente tem aí uma certa confusão nesses estudos e eles chegaram a conclusões que podem ter sido até um pouco precipitadas. É claro que sim, a gente vai ter uma
correlação. Mas daí a gente vai dizer que o sono, que dormir demais foi exatamente a causa desse aumento de mortalidade, a gente não tem como ter essa certeza. Ok. Doutora Isabel Braga, muito obrigado aí pela entrevista, pelos esclarecimentos muito úteis, muito práticos. Agradecemos a senhora. Até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço. Bom dia. Pé de Meia. Seu dinheiro no mundo dos investimentos. Olá, investidoras e investidores, bem-vindos ao Pé de Meia. Hoje eu quero falar com você que não resiste a uma promoção e se identifica com aquela pessoa que passa o dia na internet à cata de descontos imperdíveis. É possível que você esteja se tornando uma pessoa viciada em promoção. Aí você pode me perguntar, e isso é ruim? Eu respondo, depende do nível. Muitas vezes a busca incessante pelo menor preço pode te levar a rodar a cidade ou passar horas na internet num reflexo quase automático. Vemos uma promoção dita imperdível e, sem pensar duas vezes, já estamos calculando a economia. Mas será que estamos de fato economizando? O nosso Pé de Meia de hoje é sobre o poder das escolhas. E eu quero falar para você que muitas vezes nem toda promoção vale a pena. A busca implacável pelo barato, na maioria das vezes, é uma cilada. Uma maneira de evitar agir no automático é parar para se questionar se aquela economia realmente vale o esforço. Sim, porque daí para a ilusão da economia a qualquer custo é um passo. Quem nunca fez um esforço impressionante para economizar, às vezes, centavos, uma pichincha que acabou se transformando num verdadeiro ralo de dinheiro, de tempo e de energia? O pior é que isso acontece toda hora. Eu sempre lembro disso quando eu vejo aquelas promoções de combustível, sabe? Combustível barato, e aí vejo aqueles quilômetros de filas de carros esperando para abastecer uma quantidade limitada de gasolina por uns míseros centavos de diferença. E muitas vezes, seduzido por promessa de um combustível mais em conta, você pega até um desvio, geralmente um pouco mais longo, para aproveitar a tal promoção. A economia por litro parece imperdível, até que você começa a calcular o tempo perdido, ou no trânsito, ou na fila, e o combustível adicional que você gasta para chegar até o posto, já que essas pechinchas, elas nunca acontecem ali no posto da esquina, né? No fim das contas, a economia se revela um prejuízo e você percebe que a busca pelo barato pode nos cegar para o verdadeiro custo das nossas escolhas. E esse é apenas um exemplo. Quem nunca economizou em algo apenas para perceber depois que teria sido melhor pagar um pouco mais por um produto de melhor qualidade ou por um serviço mais completo? Bom, pensando nisso, eu quero destacar no programa de hoje 5 falsas economias que na prática tiram dinheiro do seu bolso. Primeiro, compras por impulso em promoção. A tentação de uma liquidação pode te levar a adquirir coisas que você nem precisa, só porque estão com desconto. Eu já vi diversas pessoas fazerem isso. Isso é um problema e acontece toda hora. Evite compras por impulso só porque está na promoção. Outra coisa, economizar em manutenção preventiva. Olha, isso aqui é muito importante. Muitas vezes você quer fazer economia deixando de fazer aquela revisão e acaba saindo muito mais caro. Adiar a revisão do carro não vale a pena. Às vezes, adiar a troca do filtro do ar-condicionado pode parecer uma boa ideia, até que o problema se torna maior e mais caro. Presta atenção se essa economia em manutenção preventiva não é uma economia fake. Terceiro, escolher plano de saúde mais barato. No momento da escolha, um plano com cobertura limitada pode parecer suficiente, mas e se você precisar de um atendimento mais complexo? Isso vale para plano de saúde e vale para mais um monte de coisa. O barato, muitas vezes, pode sair muito caro. Economizar em coisas que são essenciais e muito importantes para você, no final, pode acabar saindo muito caro. Outra coisa que acontece
é com relação a investimentos, quando você quer priorizar produtos financeiros isentos de impostos. Eu sei, isso é bom e eu gosto também de procurar produtos onde você não tenha que pagar imposto. Investir em produtos isentos de imposto de renda pode parecer uma ótima estratégia, mas cuidado. Você não pode se deixar seduzir apenas pela isenção. Você tem que priorizar a rentabilidade e buscar alternativas que ofereçam um retorno atrativo. Muitas vezes, você até vai pagar o imposto de renda e mesmo pagando o imposto de renda, aquela rentabilidade naquele ativo vai valer a pena. Lembre-se que aqui o objetivo é fazer o seu dinheiro crescer e não apenas evitar impostos. E a última coisa, muita gente faz e muita gente acaba se dando muito mal, que é fazer tudo sozinho para economizar. Não, eu vou fazer isso aqui porque eu vou economizar. Aí a pessoa às vezes se mete a fazer alguma coisa que não sabe, que não tem técnica, acaba gastando muito mais e a economia foi pro buraco. Olha, às vezes, contratar um profissional é a melhor coisa que você pode fazer. Isso vale, por exemplo, quando você vai fazer o seu imposto de renda e você não tem a menor ideia de como que se faz. Ou você sabe que você tem uma possibilidade muito grande de, se você não fizer direito, cair na malha fina. Contrata um contabilista, contrata um profissional, um consultor financeiro. Você vai fazer uma reforma pequena mesmo em casa e aí se mete a fazer, por exemplo, serviços de eletricidade. Isso às vezes pode dar um problema seríssimo porque você não entende, não sabe como fazer e pode acabar muito mal. O que custa pagar um profissional por isso? Você não vai estar gastando dinheiro, você vai estar investindo num profissional que sabe o que está fazendo. Então, preste atenção nisso. É um gasto que vale cada centavo, porque quando você contrata um profissional, você se livra de erros e libera seu tempo para focar em atividades mais produtivas. Vai fazer o que você sabe fazer. Então, a minha recomendação é simples. Em vez de focar só em economizar, e às vezes você economiza centavos, pense em como você pode investir em coisas que realmente agregam valor à sua vida. Às vezes, pagar um pouco mais por um produto de qualidade ou por um serviço confiável é a melhor escolha a longo prazo. A chave para construir uma vida financeira saudável não está em correr atrás de todas as promoções, mas sim em fazer escolhas inteligentes e sustentáveis. É assim que se constrói riqueza de verdade. Aproveite as promoções, mas só as que realmente valem a pena. O nome disso é inteligência financeira. Por hoje é só. Esse foi o nosso Pé de Meia de hoje, com produção e locução de Gesiel Carvalho e trabalhos técnicos de Pedro Henrique Vasconcelos. Lembrando que você pode ouvir de novo esse programa na página da Rádio Senado na internet ou no seu agregador de podcasts preferido. Esse programa também é reprisado toda segunda-feira ao meio-dia aqui na Rádio Senado. Até o próximo programa. Pé de Meia, o seu programa de finanças pessoais da Rádio Senado. Dedo de prosa, um tema de interesse do cidadão. Hoje, 8 de outubro, é o Dia do Nordestino. A data faz referência ao nascimento em 1909 do poeta popular, compositor e cantor cearense Antônio Gonçalves da Silva. Antônio quem? É o Patativa do Assaré, que morreu aos 93 anos em 2002. A homenagem à cultura nordestina e à diversidade folclórica típica da região formada por 9 estados é o tema de um projeto de lei apresentado em 2022 pelo senador Ângelo Coronel, do PSD da Bahia. A proposta está na pauta da reunião de hoje da Comissão de Educação e, caso seja aprovada e não haja pedido para votação em plenário, segue para análise na Câmara dos Deputados. O senador já afirmou que a criação da data por lei federal é uma homenagem ao povo nordestino, que é trabalhador e orgulhoso de suas origens. Em São Paulo, que recebeu e continua atraindo muitos nordestinos, o 8 de outubro é comemorado desde 2009 devido a uma lei municipal. Nós que moramos aqui no Distrito Federal sabemos bem o valor dos nordestinos, principais atores na construção de Brasília
e presentes na raiz de várias famílias da capital. E a verdade é que o Nordeste merece realmente todas as homenagens. Afinal, o Brasil, como conhecemos hoje, começou a ser explorado a partir de que região? Do Nordeste. Em Porto Seguro, na Bahia, um mundo europeu chegou por meio dos portugueses e logo outras nacionalidades se misturaram aos povos indígenas que aqui viviam. Salvador foi a primeira capital do país e por mais de 200 anos, de 1549 a 1763. O Nordeste, rico por seus artistas, paisagens, festas e comidas, é irresistível. Quem não se rende a uma carne seca, um cuscuz e tantas outras delícias, sem falar nas praias paradisíacas de águas mornas que encantam quem explora a região. Há muito a ser exaltado e a gente convida vocês, ouvintes, a falarem sobre esses e outros aspectos do Nordeste. A gente sabe que vários estados nordestinos apresentam altos índices em setores como a educação e a economia. E queremos saber mais e divulgar as potências dessa região tão amada no Brasil e no mundo. E se houver apelos por melhorias e investimentos para beneficiar os moradores do Nordeste, nós estamos aqui para ouvir também. Eu, como suspeitíssimo nordestino, para falar sobre essa data, nordestino nascido em Teresina, no Piauí, e morei 27 anos em Recife, Pernambuco. Conheço toda a região, todos os estados nordestinos, todos os 9 estados, e fico feliz demais em falar dessa região maravilhosa. Nossa região, né? Isaura Oliveira também é piauiense, e o nosso querido nordestino por adoção, que é o Adriano Faria, que também já teve a oportunidade de visitar vários estados nordestinos e curtir a culinária e a cultura daquele povo, né? Gisele, é show de bola. Toda vez que eu vou ao Nordeste, olha, curto bastante a culinária. O povo nordestino é muito simpático, é muito hospitaleiro. Verdade. Onde você vai, você é tratado a pão de ló. Pão de ló não, a cuscuz. A cuscuz. Cuscuz com farinha, cuscuz com salsichinha, com paçoca, carne seca, carne de sol. Carne de sol, de nata. E vamos começar a falar aqui de comida nordestina. A gente fala. Tem a música também, que é um espetáculo. Verdade. É um maracatu lá em Pernambuco, né? O forró. frevo. Realmente, Nordeste é rico demais. A Jussara Paiva tá mandando aqui um bom dia especial. Bom dia para nós, nordestinos. Beleza, Jussara? Um grande abraço aí para você. Legal. Aí você pode mandar mensagem. E aí, você que tá aí no Nordeste, qual é a melhor farinha do Nordeste? Ih, já tô pegando aqui confusão, hein? Qual é a melhor carne de sol do Nordeste? Tudo é motivo para polêmica aí, porque exato. cada melhor cuscuz do Nordeste. Aí manda mensagem pra gente aí, 619-8611-9591. A melhor dança típica do Nordeste. Melhor praia mais bonita do Nordeste. Aí vai dar confusão. É polêmica em cima de polêmica, Adriano. Então manda mensagem pra gente aí pro nosso zap. A gente quer fazer essa homenagem hoje aí ao dia do nordestino. Essa região que é muito amada por nós. E olha, tem Rádio Senado em Aracaju, em Maceió, em Natal, em Fortaleza, em Teresina, em João Pessoa, em São Luís. Ainda não tem no Recife e em Salvador. Só essas duas. Eu ia dizer pra você, é mais fácil até dizer onde não tem. Porque no Nordeste só essas duas capitais ainda a Rádio Senado não chegou. Por enquanto, mas estamos chegando também. Mas no Recife tem a Rádio Escola, Sim. que transmite o Conexão Senado em 87,9. E em Salvador, nós temos aqui, deixa eu achar aqui, lá em Salvador tem uma emissora também que transmite o Conexão Senado. Deixa eu ver aqui, que é a rádio lá de Salvador, que é a Nova Cidade FM, lá em Salvador. Nova Cidade FM em Salvador, 98,1 MHz. Então um abraço para você que está no Nordeste acompanhando o Conexão Senado. Parabéns a você aí nesse dia do nordestino, que ainda não é uma data oficial, mas é celebrado em várias cidades do país.